Vamos em Marcos 16. 15, 16. Vamos, 1, 2, 3, vamos. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Palavra do Senhor. A palavra que acabamos de ler sai na boca do Senhor Jesus. E Jesus disse: olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem que está a mandar? Jesus. Qual Jesus? Jesus ressurreto. Depois de ter morrido, venceu o diabo. E agora Jesus veio e disse: olha, a igreja água viva, ide e pregai o evangelho. Logo, assim que nós vamos nos levantar para irmos pregar o evangelho, estamos a cumprir o mandamento de Cristo. É o mandato que nos deu. Não deu esse mandato ao pastor só, não. Esse é o mandato para você, se você nunca soube disso. Jesus disse: ide, ide, ide. Jesus está falando contigo. Disse: você deve ir, pregar o evangelho. E agora vem. Por que Jesus disse isso? Para um motivo. Jesus nos mandou irmos pregar. Os milagres não são nada. Porque o maior milagre não é quando o cego vê, nem quando o surdo ouve, nem quando o mudo fala, nem quando um paralítico anda. Cura do câncer não é o maior milagre. O maior milagre é quando um pecador aceita Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o maior de todos os milagres. Agora, voltemos na palavra. Primeiro, falamos da morte, a morte física. Na morte física, é a morte, não, é o tipo de morte mais bonita que possa existir. Quer dizer que a morte física não é nada para um cristão. Para você e eu, é o tipo de morte que até podemos desejar. Mas, como a Bíblia nos proíbe, então não podemos fazer isso. Pastor, tem prova nisso? A morte física, olha para mim, a morte física é quando o teu espírito sai e esse corpo fica sem vida e te enterra. Essa é a morte que todos nós conhecemos. E para um cristão, para nós que somos cristãos, essa é a morte mais linda que possa existir. Por quê? Vai só rapidamente na Bíblia, né? Isso é só de passagem, porque eu não vou falar dessa morte. Quando o meu tema de não aceita morrer cedo. Alguém já ouviu, acompanhou, não aceita morrer cedo? Graças a Deus. Então, vai em Filipenses. Vamos em Filipenses 1. Vamos ler o versículo 21. 1, 2, 3. Vamos? Vamos ler 21 até 24. 1, 2, 3. Vamos? Viver. Morrer é quê? Morrer é quê? Vem, irmão. Isso está na Bíblia. Para mim, viver é Cristo. Mas morrer é ganho. Quer dizer, se eu sou cristão, a morte física não deve me amedrontar. Porque a Bíblia disse: para quem é cristão, morrer é ganho. Amém? Continua a sua leitura até 24. Vamos. De ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda muito melhor. Olha aqui para mim. Paulo disse assim: para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. Agora, eu não sei o que vou fazer, porque estou muito apertado. Vê se o aperto do Paulo. Num lado, estava na cadeia. Em Filipenses, ele escreveu, estava na cadeia. Estava a querer lhe matar na cadeia. E ele se disse: vou morrer, vou estar com Jesus, vou morrer. Mas do outro lado, porque ele tem que pregar o evangelho, disse: agora eu não sei o que vou fazer. Estou apertado. Num lado quero morrer e estar com Jesus logo. Mas do outro lado,
o mundo ainda não acabei de fazer as campanhas de evangelização. Agora, eu posso morrer estando com Cristo, mas as outras pessoas que não sabem o que acontece na segunda morte, eu já a segunda morte não vou apanhar. Mas para as outras pessoas, então Paulo disse, já não sei o que vou escolher. Lê só você sozinho. Vamos ler diretamente do 21 a 24. 1, 2, 3, vamos. Aham. Escute, Paulo disse, não sei o que vou escolher. Num lado, quero embora morrer. Logo Paulo estava nos dizendo, nós que somos cristãos, a morte não pode nos amedrontar. Existe coisa que acontece logo depois de alguém morrer, que tem Jesus, que se te contar tudo o que acontece, muitos de nós teremos a vontade de morrer. Mas só que como Deus não quer que todos nós possamos ser salvos, Deus não quer que você, cristão, possa morrer já. Porque se você morrer já, não vai conseguir convidar o outro para vir na campanha. Por isso, disse o irmão do teu lado, não morre ainda agora. Aleluia. Então que 4 pessoas ao teu redor, não morre agora. Agora bate peito contigo mesmo. Eu declaro e determino, não vou morrer agora. Porque Deus conta comigo para salvar Angola, em nome de Jesus Cristo. Escute, você que falou assim, ainda que tenha uma doença que pode te levar à morte, já não vai morrer, mas agora. E continua a falar assim. Essa é a morte física que nós conhecemos. Não precisamos ficar com medo dessa morte. E agora imagine, fora dessa morte física que todos nós conhecemos, temos mais a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é o facto de alguém estar em vida, mas ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você mesmo, antes de dar a sua vida a Jesus, você era um morto aos olhos de Deus. Quem que entendeu? E agora, imagine, pastor, e quando é que eu já morri? Era morto. E quando é que eu revivi? Se a morte espiritual é antes da pessoa aceitar Jesus. Então, como é que aconteceu? Quando é que eu revivi? Vamos agora, rapidamente, porque a minha preocupação é falar da segunda morte. Vamos agora em Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Sim. Efésios 2. Quem achou de amigo, graças a Deus. Realmente estamos a falar sobre a morte espiritual. A morte física todos nós conhecemos, não é? Um cristão deve ter medo da morte física. Não, mas não quer dizer também que vai morrer agora. Por que não deve morrer agora? A resposta é porque ainda por fora tem ainda muitos mortos. Mortos que? Espirituais. Agora, vamos ver aí o que a Bíblia disse na parte do versículo 1. Vamos ler versículo 1 até 6. Mas vamos parando de vez em quando. Vamos, 1, 2, 3, vamos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado, em que, noutro tempo, andais segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Parem para ali. Disseram que, antes de você aceitar Jesus, antes de nós aceitarmos Jesus,
nós éramos mortos. E agora, como Paulo aqui escreveu aos Efésios, a igreja de Efésios era como uma igreja água viva. E Paulo escrevendo, no versículo 1 disse, e vos vivificou. Vivificar quer dizer que? Dar vida. Quer dizer, nós éramos mortos antes de aceitarmos Jesus. Éramos mortos. Essa igreja de Efésios eram pessoas mortas antes de aceitar Jesus. A Bíblia diz, e vos vivificou, estando vos mortos em ofensa e em pecado. E em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha para mim. Muitos de nós, antes de conhecermos a igreja, levávamos uma vida ruim. É ou não é? Será que alguém nasceu aqui de uma vez santa? Aleluia. Não. Todos nós. E quando aceitamos Jesus, éramos assim, um passo dentro, um passo fora. Um passo dentro, um passo fora. E até lá mais tarde, entramos nós todos. Mas aqui na igreja pode haver alguém que ainda um passo dentro. Eu não sei quem é, mas hoje tem que entrar na sua totalidade. Amém? Por favor, ajuda-me, fala de mais do outro lado. Nada de um passo dentro, um passo fora. Você é de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Todos nós éramos assim. A Bíblia diz assim. Então, quando nós não tiramos Jesus, nós éramos considerados como pessoas mortas. E no dia que você aceitou Jesus, Jesus fez que te vivificou. Agora, por que nós vamos fazer campanha fora? O pastor tinha o hábito de fazer campanha fora. Por quê? Porque um muçulmano nunca vai entrar na igreja. Nunca. Um testemunho de Jeová nunca vai vir nessa igreja. Nunca. Mas um muçulmano, quando vai ver, o cego vai ver, é verdade mesmo. É verdade. Como é fora, e depois fora da sua casa, o que vai fazer? Vai aproximar para ver. E lá vai ouvir a palavra. E a palavra vai lhe libertar. E amanhã vai vir na igreja. Amém. Uma salva de palmas para o tempo que Deus nos deu. Aleluia. Num tal lugar, tem mais do que 6 vias, ruas, que convergem no mesmo lugar. Então os pecadores, quando vão começar a passar, vão encontrar a palavra. Como já vos disse, quando estavam assim, numa encruzilhada lá no município do Quango, o que aconteceu? Na campanha fora, uma pessoa ia para matar 5 pessoas para conseguir dinheiro. Foi na casa do quimbandeiro. Quimbandeiro disse, pronto, vamos matar 5 pessoas para você conseguir dinheiro. E ele foi pegar as pegadas daquelas pessoas, foi no quimbandeiro. O quimbandeiro disse, não. Passou-se um mês e não conseguiu dinheiro. E as pessoas não morreram. Foi reclamar, quimbandeiro, por que não matou ainda aquelas 5 pessoas da minha família para eu conseguir dinheiro? Quimbandeiro disse, não, 5 é pouco, tem que aumentar mais 1. É por isso ainda não matei. Disse, agora vai procurar mais 1 para me dar, depois vou matar, vão conseguir dinheiro. E foram procurar um, pensaram, vamos matar a sobrinha de quem? Sobrinha de quem? É por isso que é bom sempre orar. Porque naquela hora está pensando ser sobrinha de quem? Se você está a orar, você vai desaparecer na mente dele. Vamos matar a sobrinha de quem? Sobrinha de quem? Aquele. Então foram, pegaram as pegadas. Escute, irmão. Quando voltaram na casa do quimbandeiro, encontraram eu a pregar o evangelho na encruzilhada. E eles estão aí na casa do quimbandeiro para matar 6 pessoas. Com feitiço. Só quando chegaram lá, era na hora da cura. Eu a dizer, todos que têm quisto e mioma, meta a mão na barriga. E a senhora, a preocupação era um quisto grande que tinha que ir fora do país, não tinha dinheiro. Então ia na casa do quimbandeiro para dar dinheiro para ir fora. Então falando na família, vamos ainda esperar esse homem conseguir dizer. Ao meter a mão, eu a orar, sem saber o que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu? A mioma desapareceu na hora. E no fim, trouxeram feitiço, queria matar 6 pessoas.
E eu tive o prazer de queimar aquele feitiço. Essa mulher nunca podia acreditar na cura que havia acontecido. Deu a sua casa lá no bairro chamado Balabala, em Cafunfo. Tem uma igreja da Assembleia de Deus Pentecostal. No Balabala, Cafunfo, era daquela senhora que havia dado. E lá mais tarde tornou-se diaconisa da igreja. Tudo isso por quê? Porque Deus não havia permitido que eu morresse. Tinha que ter a vida para ir pregar o evangelho, para que os mortos, os que são mortos espiritualmente, possam receber Jesus. Hoje, essa irmã, já porque aquilo aconteceu em 1900, não sei qual, ou em 2006, ok? Essa pessoa já partiu para, atingiu a idade bíblica, já partiu para a glória, mas morreu como diaconisa da igreja. E essa hora que estou te falar, está a dançar com Jesus e com os anjos. Oh, uma salva de palmas. Por isso, irmão, esse é o motivo que nos leva a fazer campanha. Embora que gastando muito dinheiro, não estamos a ver nada tais gastos, tipo que não tem um impacto direto para a igreja, apenas a presença das pessoas, mas no mundo espiritual, deixa-me dizer a alguém, você e eu estamos a causar um impacto grande no mundo espiritual. Uma palma para você mesmo, você que tem contribuído nas orações, você que tem contribuído financeiramente, uma salva de palma para você. Será que entendemos, irmãos? A morte espiritual é aquilo que acontece nessa hora na vida das pessoas que estão no mundo, na vida do teu tio, da tua tia. Ei, não adianta falar mal da tia bruxa que você tem. Se compadeça dessa bruxa, porque ela é morta espiritualmente. Não fale mal da tua mãe, porque a minha mãe é bruxa, meu pai é bruxo, meu tio. Não. Você já cresceu na fé. Traga-me bruxo. Irmão, o que tem a mãe bruxa aqui? Traga a mãe bruxa na campanha. Aqui tem um tio bruxo, aquele careca. Traga na campanha. Porque quando a careca bruxo, o senhor careca bruxo, quando chegar, quando vai dar a vida a Jesus, a bruxaria dele já não vai valer mais. Por favor, traga a bruxa, traga a feiticeira. Ei, a tua avó bruxa, traga a avó bruxa. Quem que tem a avó bruxa aqui? Quem tem a avó bruxa? Traga a avó bruxa. Estou a procurar os bruxos. Pastor, é perigoso, vai fazer feitiço. Quem vem fazer feitiço não vai cair lá, o seu feitiço. Traga a avó bruxa. Por quê? Ele é morto espiritualmente. Amém? A primeira morte que eu falei, a morte... Para você que é crente, aquela morte te amedronta? Não! Você sabia que na igreja dos Coríntios não se falava a palavra morte? Não, na igreja de Tessalonicense não se falava a palavra morte. Só falavam como adormecer. Lê na primeira carta de Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3. Diz assim: irmão, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quando um cristão morre, ele adormeceu em Cristo. Amém? Não se pronunciava a palavra morte na igreja de Tessalônica. Quem morreu cristão, adormeceu. Agora, os mortos são essas pessoas que andam sem Jesus. Agora, olha aqui para mim. Olha para mim. Se um grande jogador que está a marcar o mundo, tem muita fama, mas não aceitou Jesus, aos olhos de Deus,
É um vivo ou um morto? Ah, pronto. Se for então uma rainha, Sim. Mas ainda não aceitou Jesus. É um vivo, ou uma viva, ou uma morta? Morta. Agora vou falar. Posso falar? Digamos, um grande rei, aleluia, o rei mais perigoso, mais do que o rei Acabe da Bíblia, mas que não tem Jesus. Aos outros deuses, quem é ele? Agora me fala. O teu marido que não tem Jesus. Aos olhos de Deus, quem é ele? Quem é ele? Agora o teu filho que você ama muito, mas não tem Jesus. Quem é ele aos olhos de Deus? Ei, não baixe a voz, é isso mesmo. Ei, quem está comigo? E aquela tua melhor amiga, quando você ele fala de Deus, ele te fala de que maneira? Quando ele fala de igreja, ele te fala de discoteca. Aos olhos de Deus, essa tua melhor amiga é quem? E agora? Se uma pessoa for presidente dos Estados Unidos, mas não tem Jesus, aos olhos de Deus, é quem? Agora, se aquela pessoa for aquele que você está pensando agora, pensa em alguém. Se não tiver Jesus, morto. Todo que está passando na rua que não tem Jesus são? Todos quantos que estão nos países onde é que Jesus não é pregado são? Isso é triste. Aquelas igrejas que veneram mais uma pessoa do que Jesus são? O povo que está numa igreja falsa é um povo morto espiritualmente. O teu colega do serviço, que não conhece Jesus, quem é ele? Então, dê um toque a alguém. Disse: lembra-te de alguns mortos. Fala com ele, lembra de alguns mortos. Da tua casa, da tua família, do teu serviço. Lembra de alguns mortos. E faça algo. Olha aqui para mim, o que vão fazer? Jesus disse: ide! Pregar o evangelho. Jesus não quer que as pessoas possam permanecer mortos. Pastor, então se permanecer, eu estou lhe falar, não quero me ouvir, estou lhe falar, não quero me ouvir, pastor. O que é que você deve fazer? Porque eu estou falando, fulano tal, estou falando do meu marido, quando ele fala, vai, eu não vou. Quando fala do meu filho, diz, mamãe toda hora, igreja, vai lá, eu não sou nada da igreja. O que é que deve fazer? O que é que pode acontecer? Escutem bem. Uma pessoa que já é morta, se lhe acontecer a morte física, a morte espiritual, quando se junta com a morte física, abre a porta àquilo que se chama segunda morte. Logo, se o teu marido morrer sem Jesus, pode ser um marido com boas obras. Pastor, era um bom homem. Conforme temos o filho no cemitério. No cemitério nunca vai ver que ele era muito mais nervoso. Ele não prestava. Deixou um legado. É uma perca grande. Quem está comigo? Irmão, por favor, me entenda só. Agora vamos ver. Vamos ver algo. Por favor, prepara só o tal vídeo. Daqui a pouco, depois eu quero. Olha para mim. Se uma pessoa, se o teu filho, a tua filha, o teu marido,
a tua esposa, que é já morto espiritualmente porque ainda não aceitou Jesus, se a morte física lhe apanhar, se acontecer uma doença, um acidente, alguma coisa se morrer, irmão, não há recurso. Não há. Entenda, não há. O que acontece, por favor? Irmão, por favor. O que acontece? Olha o que Jesus nos diz. No dia que ele morrer, na hora que ele morrer, pastor, sua vida, não, para ainda, por favor. Portadores da morte. Para ainda. Talvez esse homem pode ser um ministro, pode ser teu marido, pode ser a tua mulher, pode ser não sei o quê. Não queria saber de Jesus. Mas se a morte não escolhe se você tem Jesus ou não. Olha para mim, irmão. Disse, irmão, fica atento naquilo que vai assistir. Disse, por favor. Agora olha para mim. Eu não sei para vocês, há um momento quando eu penso dessa imagem, me dá vontade de chorar. Sozinho, a orar, me dá vontade de chorar. Porque isso é sério. Muita gente, porque tem um pouquinho de dinheiro, fica a desprezar a igreja, fala mal até de Deus. Vou falar uma coisa para a senhora, estou cansado da senhora vir falar de Jesus aqui dentro. Esse Jesus da senhora, não aguento mais. Jesus é resultado, Jesus aqui meu é dinheiro. Não quero saber desse Deus mais aqui dentro da minha empresa, não. Não quero mais que a senhora abra a boca para falar desse Jesus aqui dentro, não. Quem é a senhora para falar desse Deus? Quem é esse Deus da senhora? Jesus não faz nada por mim, não. Esse Jesus da senhora aí não existe, não. Olha o resultado que traz Jesus aqui dentro. E eu estou cansado da senhora falar desse Jesus aqui dentro da empresa. Não quero mais que a senhora fale desse nome de Jesus aqui dentro. A senhora sabe que esse nome deve trazer até mau alvoro para a empresa. Estou cansado disso, dona Esther. Estou cansado disso. Só Jesus para os funcionários na hora do trabalho. Eu não quero mais negócio assim, não. E outra coisa, só está despedida, tá? Só está despedida. Pode ir embora, pode dar licença. Despedida. A senhora vai pedir para esse Jesus arrumar emprego para a senhora em outro lugar. Dá licença, pode sair. Pode sair. Mas, irmão, escute. Se a morte vier encontrar alguém que já é morto espiritualmente, a morte espiritual é a morte, é o estado de alguém que ainda não aceitou Jesus. Você entendeu? Todos que ainda não entenderam, que ainda não aceitaram Jesus, são mortos espiritualmente. Pouco importa o seu estatuto social, pouco importa quem você é e o que você fez no mundo, pouco importa. Segundo essa Bíblia, se alguém não tem Jesus, essa pessoa é morta. O teu marido pode ser um marido morto. A tua esposa pode ser, o teu filho pode ser, se ainda não tem Jesus. O teu colega pode ser. Por isso tem que te revolucionar. Se só essa pessoa morrer assim, irmão, é perigoso. Acredita-me, é perigoso. É perigoso. É perigoso alguém morrer sem Cristo. O Espírito Santo ajude que alguém entenda. Alguém entenda e comece a jejuar para seu marido, para seu filho. É perigosíssimo, irmão. Olha o que acontece. No dia só que acontece, que é amor. Por favor, e a sua vida, acompanhe. O Espírito da morte visitou. Sim, ataque cardíaco. Morreu. Assim só que está morrendo. Olha, o Espírito vai. Também morreu. De uma só vez. Está lá. No lugar da tormenta. Pode duvidar, mas seria. Esse lugar que acontece pode ser ministro, pode ser rei, pode ser quem? Quando morre, nós aqui podemos contemplar a urna, contemplar tudo, que fizer monumento. Mas olha a coisa que acontece no mundo espiritual. É isso que está na Bíblia. É isso que acontece. Acompanha a palavra. Você está vendo, Lázaro? Como foi importante, mesmo você sem possuir nada, ter recebido Jesus no coração. O rico tinha tudo. Olha onde ele está agora, guardado sob trevas em algemas eternas,
para o juízo do grande dia. Pai Abraão, por que aquele homem, ele está naquele lugar de sofrimento? Assim como ele, existem milhares de pessoas que passarão por este mesmo tormento, porque rejeitaram a disciplina e menosprezaram a sua própria alma. Olhar essa água e de molhar a língua, Pai! Aqui eu não tenho nada, meu Pai! Eu tinha tudo, agora eu não tenho nem água! Pai! A grande verdade é que muitos têm se preocupado com muitas coisas terrenas e não param para pensar no que acontece após a morte. Ele valorizou o mundo, os prazeres, o dinheiro e desprezou a verdade. Por isso, ele está agora atormentado para sempre. Olha aqui para mim, irmão. A morte não escolhe. Você já é salvo. Mas muita gente ainda não conhece Jesus. Muita gente. Na tua família tem gente que ainda não conhece Jesus. Há muitos que estão brincando. Pensa que estão fazendo igreja por causa disso, por causa daquilo. Pastores nos dão nomes. Gastamos muito dinheiro com com os panfletos, esses panfletos grandes, muito dinheiro. Nós acolarmos panfletos, no dia seguinte, vem, rasgam e deixam panfleto da música. Você vê, metemos panfleto em todo esse bairro. No dia seguinte, rasgaram. Mas não vou parar. Mandar mais outro, pagar mais muito dinheiro. Amanhã vamos colar de novo. Pelo menos antes de rasgar, alguém vai ver. Está se gastar muito. Mas tudo isso por quê? Porque tem muitos mortos espirituais. Irmão, faça tudo que puder para cumprir. Jesus mandou-nos de irmos pregar o evangelho para ajudar os mortos espirituais. Tá vendo aquele teu tio no dia que morreu, o que aconteceu? Mas a pessoa está queimada. Na hora! Pastor, é verdade isso? Sim, mas escutem bem. Esse lugar é lugar de espera. Esse não é a segunda morte. Esse aqui é petisco da segunda morte. Imagine. Diz não, para gozar ainda como é que a segunda morte vai ser. Com esse sofrimento, sim. Irmã, escute. Todos quantos que morreram sem Cristo estão lá. Todos que morreram na guerra, nas guerras, sem Jesus, estão lá. A petiscar a segunda morte. Essa morte, irmã, a segunda morte, tem que passar nesse petisco. Morrer logo! Não vão esperar logo! Uma pessoa que ressuscitou, um pastor na conferência nos disse assim: fizeram um acidente, morreram os dois, ele com o governador do Libreville, em Gabão, capital Gabão. É Libreville? Sim, Libreville. Então, o que aconteceu? Morreram os dois. Disse, na hora que morreram, só deram conta. Disse, pastor, estávamos a ver os nossos corpos por alguns segundos. E as pessoas dizem, ei, é o governador. Então, por favor, digamos que é o governador. Ele agora, os dois, ficaram os dois. Oh, mas esses são nossos corpos. Nós morremos. Depois as pessoas dizem, governador, quando olharam para trás, a multidão vinha para viver. Eles aonde é que estavam, queriam deixar a passagem, só deram conta, ficaram transparentes, as pessoas passaram. Demos mesmo bocado, já morremos. De uma só vez, naquele segundo, de uma só vez, houve separação.
O pastor disse assim, só notou, ele desapareceu e começou a ir nas regiões inferiores a gritar, socorro, socorro, está muito quente, socorro. E quando pedia socorro, disse, eu na verdade morri mesmo. Não deixei o pino do cartão multicaixa da minha mulher, da minha família, vai falar. Em vez também de pensar em Jesus naquela hora, está pensando em mulher e os filhos. Ele falou, socorro, socorro. Caiu lá e a voz desapareceu. Me fala, o que o pastor que ficou, o que lhe aconteceu? Quem quer saber? Só assustou, começou a ver. As formigas, onde é que estava, disseram, me deixa, sai daqui, sai daí. Uma luz grande. E as formigas disseram, sai daí, está me pisar. Vou louvar o Rei dos Reis. E ele viu os insectos, tudo que tem fôlego da vida, a louvar ao Senhor Jesus.